Abra sua Bíblia na primeira carta de João, 1 de João, no capítulo 4, verso 7 ao 9. Apenas esses 3 versos para a gente usar como texto base para aquilo que nós temos para expor essa noite. Primeira carta de João, no capítulo 4, verso 7 ao 9. Diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Oremos. Senhor, te agradecemos pela leitura da tua palavra. Deus, que tu possas falar aos nossos corações, a cada um de nós. Que tu possas, Senhor, nos dar entendimento através do teu Santo Espírito, para que nós possamos compreender a tua palavra, a tua vontade, o teu desejo para nós, e que nós possamos praticar esta palavra na nossa jornada cristã. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, nós podemos falar de pelo menos 4 tipos de amor ou formas de amor que a Bíblia nos apresenta, que a teologia nos apresenta. Nós temos o amor eros, que é um amor que é proveniente de uma divindade grega, que é o Deus do amor. É o amor carnal, é o amor de paixão ardente entre as pessoas, entre os casais. Nós podemos falar do amor filéu, que é o verbo, ou filia, que é o substantivo, que é o amor fraternal, é o amor entre amigos, entre companheiros. Temos o amor storgê, que é o amor de família, que é o amor referente ao círculo familiar de cada um de nós. E ainda temos o amor ágape, ou simplesmente o amor agapau, que é o verbo que fala do amor perfeito, o amor sublime, o amor incondicional, o amor de Deus. E nessa noite nós queremos expor acerca do amor ágape, que é o amor divino, que é o amor sublime, o amor de Deus. O capítulo 4 da primeira carta de João, especificamente, ele traz algumas lições sobre o amor de Deus, para mim, para você e para cada um de nós. Então vamos para o texto. Se você puder, fique com a sua Bíblia em mãos para a gente poder acompanhar direitinho. Você que está também assistindo essa gravação, se puder, acompanhe. A primeira lição que nós podemos aprender com o texto da primeira carta de João, no seu capítulo 4, verso 7, parte A, diz assim: Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. O amor vem de Deus. Deus é a fonte do amor. Essa é a primeira lição que nós aprendemos. Deus é a origem do amor. O amor, ele nasce em Deus. O amor, ele brota de Deus. Assim como nós temos correntes de águas que brotam de determinada fonte, nós podemos dizer que Deus é a fonte da onde brota o verdadeiro e genuíno amor. Amemos uns aos outros, pois o amor vem, o amor procede de Deus. Todo o amor vem de Deus. Lá no verso 19, ainda do capítulo 4, diz assim: Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então perceba que até o meu e o seu ato de amar ao Senhor acontece porque Ele primeiro nos amou. Você ama ao Senhor, eu amo ao Senhor. Cada um de nós que estamos aqui amamos ao Senhor porque Ele nos amou primeiro, porque Ele é a fonte do amor. Glória a Deus. E se Ele é a fonte do amor,
nós aprendemos a segunda lição do texto de 1 João 4. Deus é o próprio amor. Verso 7, parte B, e verso 8, diz assim: aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. A natureza de Deus é o amor. A essência de Deus é amor. Se eu puder usar de uma licença poética com os irmãos, se nós pudermos dizer a forma ou a composição de Deus, nós podemos dizer que a forma e a composição de Deus é o próprio amor, porque o amor faz parte da sua essência, porque Ele é o amor personificado em pessoa espiritual. Deus é amor, e diz mais, que aquele que é nascido de Deus, aquele que conhece a Deus, ele ama. E aquele que não conhece a Deus, aquele que não é nascido de Deus, ele não ama, porque ele não conhece a Deus. Por quê? Porque Deus é amor. Só ama verdadeiramente, só exerce e pratica verdadeiramente o amor aquele que é nascido de novo, aquele que conhece ao Senhor, porque Deus é amor, a essência de Deus é o amor. Então nós podemos dizer que a marca do cristão, a sua marca, a minha marca, a nossa marca como cristãos é o amor. Outra lição que eu aprendo aqui no texto da primeira carta de João: Deus manifestou o seu amor através de Jesus. O verso 9 e o verso 10, eles nos dizem assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Olha só, enviou o seu único Filho ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho para propiciação dos nossos pecados. Que lição maravilhosa, irmãos. Deus manifesta o seu amor através de Cristo. Cristo é a maior expressão visível do amor de Deus para comigo, para com você, para com a igreja, para com cada um de nós, para com a humanidade. Cristo é a expressão máxima do amor de Deus. E veja, ele fala: foi assim que Deus manifestou o seu amor, e enviou o seu único Filho a este mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Porque estávamos condenados à morte, você, eu, nós estávamos condenados à morte, mas pelo amor que Deus manifesta por cada um de nós, Ele enviou a Jesus Cristo, e Ele enviou como sacrifício, propiciação. A propiciação é sacrifício para perdão, para remissão de nossos pecados. O Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, foi enviado como a prova máxima do amor de Deus para com cada um de nós. Mais uma lição que eu aprendo aqui no texto do capítulo 4 da primeira de João, diz assim: o Espírito Santo nos faz compreender o amor de Deus, assim somos testemunhas do Pai. Verso 13 ao verso 16: nisto conhecemos que estamos nele, e ele está em nós, porque nos deu o seu Espírito, Vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Queridos,
nos foi entregue, nos foi oferecido o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos capacita a mim e cada um de nós. É Ele que nos dá um entendimento de algumas coisas. Que coisas? Primeiro, é através do Espírito Santo que nos foi dado, que nós conhecemos que estamos em Deus e que Ele está em nós. A compreensão de que Deus está em nós e nós estamos nele, ela é dada através do Espírito de Deus que nos foi dado. É através do Espírito de Deus que nós testificamos que Deus enviou o seu Filho para Salvador do mundo. É através do Espírito Santo de Deus que nós compreendemos que aquele que confessa o nome de Jesus, que aquele que confessa que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele está em Deus. E é através do Espírito de Deus que nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. E ele diz assim: Deus é amor, a essência de Deus, a natureza de Deus é amor. E quem está em amor está em Deus, e Deus está nele. Aí você vai perguntar: aquele que está em amor, como é que eu reconheço? Como é que eu posso verificar se alguém está em amor? Aquele que está em amor, ele é representado, ele é verificado, ele é conhecido por amar ao seu próximo. Porque quem ama a seu próximo está em amor. Porque o amor de Deus está nele. E ele está em Deus. Porque Deus é amor. Veja, Deus me amou. E o fato de Deus me amar, Ele me entregou o seu Espírito. Pelo seu Espírito eu compreendo que Ele me ama, e que Ele está em mim e que eu estou nele, e que Ele enviou o seu Filho para morrer, para entregar, para se sacrificar pelos meus pecados. E a partir deste entendimento eu passo a amar o meu próximo. E no momento em que eu amo o meu próximo, o amor de Deus que está em mim, ele se aperfeiçoa. O amor de Deus se aperfeiçoa a partir do momento que você compreende isto e você compartilha amor, quando você ama o seu próximo. O Espírito de Deus, ele nos dá compreensão do plano da salvação. O Espírito de Deus nos dá a compreensão do amor de Deus por toda a humanidade. A quinta lição que eu aprendo: o amor de Deus nos oferece confiança para o dia do juízo final. Nisto é perfeito o amor para conosco, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual Ele é, somos nós também neste mundo. Ora, nisto é perfeito o amor para conosco. Como que o amor é perfeito? O amor é perfeito quando eu creio que Deus me ama, quando eu creio que Deus está em mim e que eu estou nele. Quando eu creio que Ele enviou o seu Filho Jesus para me remir, para me perdoar dos meus pecados. Quando eu creio que Ele é um Deus soberano e que amou toda a humanidade e entregou o seu amor na pessoa de Jesus, e este amor que eu recebi, eu vou compartilhar com o meu próximo. Nisto é perfeito o amor de Deus para com cada um de nós. E quando eu compreendo isso, o dia do juízo eu terei confiança. Por quê? Porque qual Ele é? E Deus é o quê? Deus é amor. Somos nós também neste mundo. Assim como Deus é amor, nós neste mundo vamos compartilhar o amor de Deus. Qual Ele é, somos nós também neste mundo. E Ele é amor.
e Ele nos entregou o amor, e Ele derramou o amor sobre nós, e nós vamos compartilhar o amor de Deus neste mundo que precisa tanto do amor de Deus. Queridos, e quando o amor de Deus ele se aperfeiçoa em nós, a partir do momento que nós recebemos o amor e compartilhamos o amor ao próximo, nós não temos que temer. É a 6ª lição, no verso 18. No perfeito amor não há temor, porque no amor, verso 18, não há temor, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que tem medo não é perfeito em amor. Queridos, se eu estou em Deus, e Deus está em mim, se eu sou nascido de novo, se o amor de Deus habita em mim, e se eu tenho a capacidade de compartilhar esse amor com o meu próximo, eu não tenho que temer. Quando o amor de Deus está em mim, o amor de Deus ele lança fora todo medo, e eu no dia do juízo, eu posso ter confiança na minha salvação, confiança na minha redenção, e na vida eterna ao lado do Senhor. Quem tem medo é aquele que não nasceu de novo. Quem tem medo é aquele que não conhece a Deus. Quem tem medo é aquele que ainda não teve um encontro, um novo nascimento com Deus. Por quê? Porque ele não ama. Porque só ama aquele que nasceu de novo. Porque só ama aquele que conhece a Deus. Só ama aquele que crê que Deus enviou o seu Filho para o mundo, para perdão dos nossos pecados, e confessar o nome de Jesus. Aquele que não crê, aquele que não conhece, aquele que não entende o amor de Deus, não ama. Esse tem que temer, este tem que estar desconfiado, este tem que estar com medo no dia do juízo de Deus. Mas aquele que está em Deus, aquele que é nascido de novo, aquele que usufruta, aquele que goza do amor de Deus, aquele que compartilha o amor de Deus, não tem o que temer, tem que estar confiante, porque o amor verdadeiro lança fora todo o medo. E a última lição que eu aprendo no texto da primeira carta de João, capítulo 4. Quem ama a Deus, ama o seu irmão. O verso 20 e o verso 21 diz assim: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento: quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Queridos, amar a seu irmão é uma condição intrínseca, é uma condição inseparável, é uma condição indissociável daquele que confessa que ama ao Senhor. Aquele que ama ao Senhor, ele tem que amar a seu irmão, senão é uma hipocrisia, senão é uma mentira, senão é uma máscara que ele usa de falsidade, de falso cristianismo. Aquele que confessa que ama a Deus, aquele que diz que é nascido de novo, que conhece o amor de Deus, ele tem que amar a seu irmão, porque Deus é amor. A essência de Deus, a natureza de Deus é o amor. Queridos, o amor ao próximo é uma das marcas do cristão. O amor ao próximo é uma das principais características daquele que é crente em Jesus. E falando em amor ao próximo, eu gostaria de apresentar algumas aplicações sobre o amor ao próximo. Primeira, ninguém nasce amando. Ninguém nasce amando. O amor, ele é um fruto que deve ser regado e amadurecido diariamente. O amor, ele é fruto do processo de maturidade cristã. Inclusive lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5,
verso 22, diz que o amor, ele é um fruto do Espírito. Então o amor tem que ser regado. O amor é um processo de tempo e experiência. Veja, por exemplo, as crianças. Nenhuma criança nasce amando. Pelo contrário, a criança, desde cedo, ela aprende o que é posse, o que é meu. Só com o passar do tempo e da maturidade que a criança vai entendendo, vai compreendendo, vai entendendo que ela tem que amar ao próximo, e ela começa a demonstrar o amor ao próximo. Só com o passar do tempo que a criança vai compreendendo o amor. Por quê? Porque a criança, ela ainda não tem ainda a consciência do amor de Deus. A criança muito nova, a criança muito pequena, ela ainda não tem a consciência do amor de Deus. E por não ter a consciência do amor de Deus, ela não ama. Porque só ama aquele que conhece a Deus e a seu amor. Então veja que o amor é um sinal de maturidade. Aquele que ama significa que alcançou, através do tempo e da experiência, maturidade suficiente para amar, e nasceu de novo e conhece a Deus, porque o verdadeiro amor, ele é expressado por aquele que nasceu de novo e conhece ao Senhor. Queridos, quem não ama, significa que ainda não alcançou a maturidade suficiente para amar ao seu próximo. Segunda aplicação, nós temos que aprender a lidar com os limites do outro. Aquele que ama, respeita os limites do próximo. Sejam limites emocionais, sejam limites físicos, nós temos que compreender. Ninguém é igual a ninguém. Nós temos que ter empatia, meus irmãos. Empatia é se colocar no lugar do outro, entender as limitações de cada um. Ninguém é igual a ninguém. Somos seres diferentes. E assim eu tenho a terceira aplicação. Se nós somos seres diferentes, eu quero dizer para vocês que diferença é apenas diferença. Diferença não constitui defeitos. Nós temos uma grande mania de atribuir defeito ao outro quando nós achamos, quando nós entendemos que ele é diferente de nós. Mas diferença é apenas diferença, não significa que é defeito. Entenda isso. Nós temos a mania de querer que as pessoas sejam iguais a gente. Nós temos a mania de querer mudar o outro. Nós não temos que mudar o outro, nós temos que nos esforçar para lidar com as suas diferenças. Quem muda o outro não sou eu, não é você. Quem muda é Deus, através do seu Espírito Santo, através do processo de regeneração que só o Espírito Santo faz na vida do crente, na vida de cada um dos seres humanos, na vida de cada um de nós. Nós temos que nos esforçar para amar, porque quem ama a Deus, ama o seu próximo, e nisto se aperfeiçoa o amor. Quando amamos o próximo, quando compreendemos o próximo, quando temos empatia pelo próximo, o amor de Deus, ele se aperfeiçoa em nós. Quarta aplicação, temos que resistir à tentação de fazer do outro aquilo que ansiamos que ele seja. Repetindo, mania de querer transformar os outros naquilo que nós queremos que eles sejam. Queridos, quem ama de verdade, ele tem respeito e ele tem aceitação. Respeito e aceitação são duas palavras importantes para aquele que ama. Há uma diferença entre amar por necessidade e amar por valor. Quando nós amamos por necessidade, nós queremos que o outro seja aquilo que nós queremos que ele seja. Quando nós amamos por valor, nós amamos o outro pelo que ele é. Amar por necessidade é egoísmo, porque queremos que o outro seja aquilo que nós desejamos.
Amar por valor é o verdadeiro amor, porque nós amamos a pessoa do jeito que ela é o amor ágape, porque é o amor que tudo crê, é o amor que tudo espera, é o amor que tudo sofre, é o amor que tudo suporta, como está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, no verso 7. Quinta aplicação: não devemos buscar no outro aquilo que nos falta. Eu escrevi assim: não posso buscar no outro uma representação daquilo que eu não tenho em mim, como se ele fosse um objeto para eu usar do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser, quando eu quiser. Isso é egoísmo, irmãos. Isso é egoísmo. E o verdadeiro amor não é egoísta. O verdadeiro amor, ele não busca os seus próprios interesses. 1 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Outra lição que nós aprendemos, outra aplicação: o amor verdadeiro, o amor ao próximo, não é individualista. Quem ama de verdade não pode se isolar. Quem ama de verdade, ele compartilha a sua vida, compartilha o seu ser com as pessoas amadas por ele. Anonimato, isolamento não combina com quem ama o próximo. Vivemos numa geração de individualistas, irmãos. É por isso que muitos casamentos não dão certo, porque muitos casais não querem abrir mão da sua individualidade, não querem abrir mão do seu espaço. Eu sei que é importante cada um de nós termos o nosso momento, o nosso espaço, a nossa individualidade respeitada, mas aquele que ama de verdade, ainda que ele tenha um ou outro momento de individualismo, ele vai priorizar estar ao lado e fazer as coisas junto com a pessoa que ele ama, ou com as pessoas que ele ama, porque o individualismo não está no dicionário daquele que ama verdadeiramente. Outra aplicação pessoal: quem ama de verdade, ele se compadece das necessidades do outro. É a sétima aplicação. Tiago, capítulo 1, verso 27, diz assim: a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não se deixar corromper pelo mundo. Cuidado com as viúvas, o cuidado com os órfãos, e isso é a religião pura e imaculada. Veja a necessidade do outro. Lá em Atos, no capítulo 2, a partir do verso 42, ele fala que a igreja estava reunida, que tudo lhes era comum, que eles até vendiam as suas propriedades para compartilhar, para que ninguém tivesse necessidade. E estavam ali louvando, e estavam ali orando, e estavam ali no pátio do templo, e estavam ali repartindo o pão, porque onde há o verdadeiro amor, ninguém tem necessidade, porque no verdadeiro amor nós compartilhamos, porque nós nos compadecemos das necessidades daqueles que precisam. Oitava aplicação: o verdadeiro amor é quando nós aprendemos a amar a inutilidade. Queridos, é muito fácil eu amar ou você amar alguém quando esse alguém nos é útil, quando esse alguém nos presta alguma coisa para nosso benefício. É muito fácil um filho e uma filha amar um pai e uma mãe que lhes dá tudo, que lhes sustenta, que lhes dá apoio moral, espiritual, recursos. É muito fácil. Difícil é você amar um pai e uma mãe quando ele está idoso e já não tem mais uma utilidade para você. É nesta hora, é no momento da inutilidade que você descobre que é amado. É no momento da inutilidade que você descobre que você ama de verdade, que você ama e que você é amado. O verdadeiro amor, ele é descoberto na inutilidade do próximo. Nona aplicação: nós temos o amor caritas,
que em grego é o amor em ação. Daí vem a palavra caridade, é o amor solidário, é o amor incondicional, é o amor agape, é o amor de Deus, é o amor sublime, é o amor perfeito, é quando você coloca o amor em prática, irmãos. Queridos, o amor, ele não sobrevive de teoria. O amor, ele não sobrevive de palavras. É bom a gente ouvir um elogio, é bom a gente ouvir um reconhecimento, mas o amor, ele não vive só disso. O amor, ele vive de práticas, de ação, caritas, o amor em ação. O amor é feito de atitudes. O amor verdadeiro é feito por fazer ao próximo e não apenas ficar nas palavras. São atitudes. Atitudes sustentam, alimentam o verdadeiro amor. Lá em Romanos 13:8 diz assim, que a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor. A não ser o amor. É a única dívida que nós devemos ter com o próximo, é a dívida de amor, porque nós temos que amar o próximo, porque Deus é amor. 10ª aplicação, a lei da semeadura. Lá em Gálatas 6, no verso 7, diz assim, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também ele colherá. Queridos, a lei da semeadura, ela é perfeita para quem planta coisas boas. Mas a lei da semeadura, ela é terrível, ela é implacável para aquele que planta coisas ruins. Então plantemos coisas boas, plantemos o amor, para que nós possamos colher o amor. A lei da semeadura é certa, e a seu tempo ela virá cobrar a cada um de nós aquilo que nós plantamos, seja de bom ou seja de mal. A lei da semeadura. 11ª aplicação, não existe amor perfeito humanamente falando. O único perfeito amor é o amor de Deus. Lá em João, no capítulo 3, verso 16, talvez, como muitos dizem, o verso áureo da Bíblia, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, este é o único amor verdadeiro, o amor de Deus manifestado em Jesus, que Deus enviou o seu único Filho para a remissão dos nossos pecados. É o amor que perdoa, é o amor que está pronto para morrer, para sacrificar-se pelo outro. Foi isso que fez por nós. Nenhum de nós poderia fazer isso. Talvez um pai ou uma mãe possa morrer pelo seu filho, entregar a vida pelo seu filho, mas quem de nós entregaria a própria vida por desconhecidos? Quem de nós entregaria a vida por toda a humanidade decaída, a humanidade corrupta, a humanidade que caminha para a beira de um colapso espiritual? Cristo se entregou por cada um de nós, Ele fez um sacrifício. E por que Ele fez isso, queridos? Porque o salário do pecado é a morte. E se o salário do pecado é a morte, alguém tinha que pagar com a sua vida. E essa morte era para mim, essa morte era para cada um de vocês, mas Deus, Ele enviou o seu Filho para morrer por nós, para pagar esta dívida de morte por nós. Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, como diz lá na carta aos Hebreus, no capítulo 9, Cristo se entregou como cordeiro, como sacrifício propiciatório para a remissão das nossas transgressões. E por fim, queridos, a última aplicação pessoal, o perfeito amor, ele cobre multidão de
pecados. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, verso 8, diz assim: mas, sobretudo, tende ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Veja que esta é a versão Almeida, revista e corrigida, ardente amor. Na Nova Almeida atualizada diz assim: muito amor, tende muito amor. Na Nova Versão Internacional diz assim: tende sincero amor. Na Almeida Revista e Atualizada diz assim: tende intenso amor. Então nós temos que ter ardente amor, muito amor, sincero amor, intenso amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá multidão de pecados. Mas como assim? O amor cobrirá multidão de pecados. Isso aqui daria uma pregação para o resto da noite, mas de uma forma muito simples. O amor cobrirá a multidão de pecados, porque é o amor de Deus. O amor de Deus manifestado em Cristo, no qual Cristo nos foi entregue para perdão dos nossos pecados, pendurado no madeiro, derramando o seu sangue por mim e por cada um de nós. Este amor de Deus cobrirá a multidão dos nossos pecados. E veja, a partir do momento em que o amor de Deus, ele nos perdoa, e a nossa fé em Cristo nos justifica das nossas transgressões, dos nossos pecados, e nós passamos a andar com Ele, e nós passamos a viver a vida de Deus, nós passamos a viver nele, e Ele viver em nós. Nós, então, iremos compartilhar deste mesmo amor com o mundo. E no momento que nós compartilhamos do amor de Deus com o mundo, o ato de compartilhar o amor, o ato de amar ao próximo, atua como prevenção de pecado. Porque quem ama não peca contra o seu irmão. Quem ama não ataca o seu irmão. Quem ama não agride a seu irmão. Quem ama não cobiça as coisas do seu irmão. Quem ama não ameaça seu irmão. Quem ama vive em paz, vive em amor com o próximo. Então é por isso que o amor de Deus, ele cobre multidão de pecados. Porque Cristo nos perdoou dos nossos pecados. E quando nós compartilhamos o amor de Deus, nós não pecamos contra o próximo. Então a prática do amor, perceba, a prática do amor, ela atua preventivamente, porque quem ama não peca contra o seu irmão. Então, queridos, que nós possamos andar no amor de Deus, que nós possamos sempre ter a convicção de que Ele morreu por nós, de que Ele pagou naquela cruz um preço que eu não poderia pagar e você não poderia pagar, só Deus, através do seu amor imensurável por toda a humanidade, pôde pagar esse preço. E assim nós estamos aqui, vivendo em amor, vivendo o amor ao próximo, compartilhando o amor que Deus derramou aos nossos corações. Então ame ao próximo, porque aquele que ama a Deus, aquele que confessa o nome de Deus, ama também ao próximo. E o amor de Deus está nele e ele está em Deus. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus.